Olá! Nesse segundo episódio nós vamos falar sobre os projetos complementares. Vale pontuar para vocês que os projetos complementares nesse novo método construtivo que nós escolhemos, que é o steel frame, ele funciona um pouco diferente. Então, desde a arquitetura, a parte de compatibilização, ela tem que seguir à risca a proposta do steel frame, né, já com as dimensões corretas de parede. Quando chega para a parte estrutural, o próprio pessoal da empresa que faz. E aí nós vamos compatibilizando com a parte de fundação que eles pedem, com a parte elétrica, hidráulica e todo o restante que a gente precisa nos projetos complementares. O luminotécnico, que é super importante. Não sei se vocês estão escutando, mas tem um chorinho de criança aí no fundo. É o João já me chamando. Então hoje vocês vão ver nesse episódio a equipe da Sanebras, que está com toda a parte de projetos complementares, então está com a parte de elétrico e hidrossanitário, que é uma empresa que nós confiamos bastante, e também a Patrícia, da A Casa 21, que está responsável por toda a parte luminotécnica e de automação, fazendo um projeto incrível, gente. Eu me surpreendi e eu acredito que vocês também vão se surpreender com tanta tecnologia alinhada nessa obra. Então, continue no episódio que tem muita coisa bacana para mostrar para vocês. Oi pessoal, hoje nós estamos aqui na Sanebras, estamos aqui com o Fernando da Casa do Gesseiro. Ele vai falar um pouquinho pra gente sobre a nossa escolha da fundação, a Patrícia da Casa 21, responsável pelo projeto luminotécnico, e o Thiago, proprietário da Sanebras, vai falar para vocês um pouquinho também sobre os projetos complementares. Fernando, eu gostaria que você falasse pra gente um pouquinho sobre a nossa escolha da fundação e o que isso implica no nosso método construtivo. O porquê que a gente fez essa escolha, visando que a gente não está trabalhando com uma alvenaria convencional, e sim com o steel frame. Bom, inicialmente, né, quando você partiu para o light steel frame, é uma construção leve. Então, isso você economizou a nível de custo muito em fazer pelo radier. Essa é a opção, pelo estilo que você escolheu, tipo um sobrado. Se você tivesse escolhido fazer uma alvenaria comum, já ficaria de cara ali 40% mais caro do que no steel frame, devido à fundação. É uma fundação extremamente leve, né, compatível com o sistema, que é um custo-benefício. Então ele já começa a impactar na saída. É um radier leve, né, extremamente leve, é 15 centímetros. Então isso aí facilita, né? Mesmo que seja malhado, o custo dele é irrisório comparado quando você vai fazer por alvenaria comum. Sim, porque aí você tem que pôr estaca, é um outro sistema, você entendeu? E também isso interfere no prazo de obra? Sim, agiliza muito. Hoje nós acreditamos que no contexto geral, essa obra ela deve ficar já em torno de 15% a 20% mais barato do que na alvenaria convencional. Sem contar o tempo. O tempo é
o custo maior está envolvido no tempo, né? Isso. A rapidez com que você faz. Casas de médio e alto padrão, nós não temos mais dúvida que o steel frame é mais barato, né? Só foi a gente executar e colocar na ponta do lápis, a gente já vê que é mais barato. E por ser um processo tão rápido e ser um novo método construtivo, nós precisamos que todos esses projetos eles sejam pensados antes da execução, porque diferente de uma alvenaria convencional, tudo isso precisa estar compatibilizado bem antes do início da execução. E é por isso que a gente precisa de profissionais tão competentes junto com a gente. A Sanebras está responsável pelos projetos complementares e o Thiago vai falar um pouquinho para a gente dessa importância dessa compatibilização. Sim. Então, enquanto o nosso escritório aceitou o desafio, Isadora, de estar trabalhando com os projetos nesse novo modo, né, esse método construtivo que é o steel frame, nós entendemos que seria entender um pouco mais de compatibilização. Por quê? Como o Fernando mesmo disse, já começaria pelo radier. Então, já era diferente. Então, quando começamos a elaborar os projetos complementares, nossa equipe foi elaborando os projetos complementares, nós já percebemos que nós teríamos que evitar passar qualquer tipo de tubulação pela parte do radier, para evitar qualquer tipo de retrabalho e problemas futuros. Então, ali foi pensando em passar todas as tubulações, parte de eletrodutos pelas paredes. Então, pensando também que ali nós não temos somente a parte do escritório de arquitetura, nós também temos um consultório de odontologia. Então, esse consultório de odontologia tem algumas especificidades que eles são diferentes. Então, nós tivemos que entender muito essa parte. E é um método que nós até ficamos mais encantados conforme fomos trabalhando com essa parte da elaboração dos projetos complementares. Mas também o que nos chamou muita atenção é a preocupação de sempre estar compatibilizando esses projetos, porque a estrutura do steel frame ela já vem pronta. Então, tudo tem que ser muito bem compatibilizado, desde a parte da ideia, do projeto arquitetônico, dos projetos complementares, né, que inclui o projeto estrutural, hidrossanitário, elétrico, para que possa ter uma obra sem nenhum tipo de intercorrências. Então, nossa equipe prezou isso, que nós também temos um pavimento superior, né, do escritório, então nós também pensamos na elaboração do projeto, pensando também essa parte do pavimento superior, e como o Fernando mesmo disse, é um projeto que nós percebemos que é o que tem de mais novo e o que vai ser implantado muito aqui na nossa região. É um projeto mais rápido, um processo mais simplificado, que é mais barato do que a parte da alvenaria e que o único problema que nós temos que a gente observa é a questão do retrabalho. Por isso que tem que ser muito bem compatibilizado esses projetos para evitar qualquer tipo de retrabalho. Por quê? Por isso que tem que procurar bons profissionais para evitar esse retrabalho, porque é a estrutura que já vem pronta. Então é como se fosse uma caixinha de papel, ela já está ali, ela não vai aumentar. E ela também não pode diminuir, porque interfere em toda essa parte. Então foi isso que nosso escritório se preocupou para levar para o escritório de vocês, junto com o escritório com o laboratório, né, o consultório, e tornar ali um excelente projeto. E tudo isso que o Thiago falou serve também para a gente levar em consideração nos projetos luminotécnicos. E é por isso que a gente tem a Patrícia com a gente, nos auxiliando nessa parte, tanto do luminotécnico quanto da automação. Esse processo ele é muito interessante porque eu acho que a gente antecipa o pensar o projeto, né? Então, que nesse caso do projeto do escritório com a clínica, ficou muito, muito interessante, muito bem desenvolvido, porque a gente parte de um projeto de iluminação enxergando já toda uma estrutura pronta, todos os projetos complementares desenvolvidos e também um projeto de interiores muito refinado. Num estágio muito refinado, num estágio de escolhas muito bem definidas. Então, o que a gente consegue? O luminotécnico ele entra para abraçar tudo isso, né? E com a importância de compatibilizar. Então, a gente tanto compatibiliza o desenvolvimento em termos de resultado de iluminação, como o processo construtivo para chegar a isso. No caso da proposta dos dois projetos, a gente ainda tem um sistema de áudio e vídeo, né, muito interessante. A gente tem um sistema de reconhecimento facial. A gente tem bastante tecnologia envolvida, 100% do projeto vai estar automatizado. Então, portas, janelas, cortinas, ar-condicionado, né, toda a planta de climatização, de ambientação, a gente cria uma atmosfera com essa automação. Só que para essa mágica acontecer, eu preciso de cabo, eu preciso de duto, eu preciso de cabo que saia de um lugar e chegue no outro e não mude ideia no meio do caminho.
Então ele tem que sair e saber onde ele vai chegar. E todo mundo tem que saber isso, né? Então eu preciso, por exemplo, para essa mágica acontecer, eu preciso de um equipamento, né, robusto, eu preciso guardar esse equipamento num local que seja adequado, refrigerado, que seja seguro e que seja compatibilizado com o projeto de interiores. Então eu preciso guardar, ele tem que estar ali, funcionar e ser bonito. Não tá fácil não. E aí quando a gente faz esse processo de antecipar esse pensamento, a gente consegue modelar, né? Seja em 2 dimensões, seja em 3 dimensões, a gente consegue modelar todos esses agentes juntos, num processo antecipado, num processo de todo mundo pensar junto um resultado que vai acontecer. Até porque esse resultado vai vir num tempo breve, né? A estrutura é leve, o processo é mais rápido, né? Mas só que a gente também investe um processo antecipado de organizar essas informações com antecedência e compatibilizar. Eu não posso, por exemplo, querer ir no processo desse, sei lá, usando um exemplo bobo, eu não posso querer ir, por exemplo, numa festa de casamento na praia e chegar lá e me avisarem que não vai ser na praia, que vai ser com salto, que vai ser com uma boa. Eu não tenho aquilo, eu não tenho aquela roupa, eu não posso achar que vai fazer calor e vai fazer frio. Então, assim, é como se eu fosse fazer uma viagem. Eu me organizo, eu sei que clima que tá, que jeito que vai estar, o que vai acontecer. Eu me antecipo, né? Eu testo os looks, a gente combina, né, entre a gente as partes, quem faz o quê, junta todo mundo, junta essa equipe, une essas informações para um resultado que eu não tenho a menor dúvida que vai ficar sensacional. Isso mesmo. Então esse foi um pouquinho para vocês entenderem da importância da gente ter esses projetos bem compatibilizados e terem bons profissionais aliados a essa execução. Queria agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente e convidar vocês também para assistirem os episódios anteriores e fiquem ligados que vai sair muito episódio legal para vocês acompanharem. Qualquer tipo de construção, pessoal, deem valor em esquadrias e portas de passagem, porque isso é um projeto complementar. Então são 2 grandes empresas que inspiram, e eu tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer um pouquinho sobre cada uma delas, o projeto deles aplicados na nossa obra em construção.